A graça e a paz, meus irmãos. Números capítulo 25, versículo 3, assim diz a palavra do Senhor. Juntando-se Israel a Baal-Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Vigie, pois o pecado pode surgir em tempos de bênçãos. Queridos irmãos, depois de tantas vitórias e depois de tantas declarações de bênçãos, Israel chega à região de Sitim. Humanamente falando, era um momento de estabilidade que o povo de Israel estava vivendo. Mas é exatamente nesse contexto que o povo cai novamente. O texto mostra que o pecado não começa de forma explícita, mas de uma maneira sutil. Por exemplo, o relacionamento com os povos pagãos, que levaram à participação em seus cultos, e isso culminou em uma grande idolatria. Essa história nos ensina que muitas vezes as maiores quedas não acontecem em tempos de crise, de dificuldades, mas em momentos de uma aparente ou aparência de tranquilidade. Com isso, no capítulo 25, nós podemos ver três lições fundamentais. A primeira lição é que o pecado começa com pequenas concessões. O versículo 1 e 2 diz: Habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses. E o povo comeu e inclinou-se aos deuses delas. O texto diz que o povo começou a se envolver com as mulheres moabitas, e isso levou o povo à participação em seus sacrifícios. Note que o problema não era apenas moral, mas também espiritual. Isso nos mostra que a idolatria frequentemente entra na vida do povo de Deus por meio de alianças que aparentemente parecem ser inofensivas. O pecado raramente começa de forma escancarada, mas ele começa com pequenas concessões, pequenos, pequenas aproximações indevidas, pequenas flexibilizações de fé, e por isso nós precisamos constantemente de uma vigilância constante, precisa, para que não caímos nessas tentações. A segunda lição é que o pecado coletivo traz consequências seríssimas. Entre os versículos 3 e 5, o texto diz: Juntando-se Israel a Baal-Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Disse o Senhor a Moisés: Toma todos os cabeças do povo e enforca-os ao Senhor de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: Cada um mate os homens da sua tribo que se juntaram a Baal Peor. Perceba que Israel não pecou de uma forma individual. O povo, como um todo, se envolveu com a adoração a Baal Peor. O resultado disso foi a ira de Deus e o início de um juízo extremamente severo. Isso nos mostra que Deus leva a sério a santidade do seu povo, a pureza da adoração, a fidelidade à aliança. E ultimamente vivemos em um tempo em que o pecado muitas vezes é tratado como algo leve, como algo relativo. Mas esse texto de Números capítulo 25 nos lembra que Deus é santo, nos lembra que o pecado tem consequências reais e dolorosas, nos lembra que a infidelidade espiritual não é algo neutro. Portanto, a graça que nós vivemos hoje do Senhor não anula a necessidade de nos preservarmos, de vivermos em santidade, separados como povo eleito de Deus. E por fim, a terceira lição que nós podemos aprender é que a omissão diante do pecado agrava ainda mais a situação. Entre os versículos 6 e 9, o texto diz: Eis que um homem, de Israel, veio e trouxe seus irmãos, uma medianita, perante os olhos de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel. Enquanto eles choravam diante da tenda da congregação, vendo isso, Finéias,
filho de Eleazar, o filho de Arão, o sacerdote, levantou-se do meio da congregação e, pegando uma lança, foi após o homem israelita até o interior da tenda e os atravessou ao homem israelita e à mulher, a ambos pelo ventre. Então a praga cessou sobre os filhos de Israel. Os que morreram da praga foram 24.000 pessoas. Perceba que, enquanto o juízo já estava acontecendo, um israelita traz publicamente uma mulher medianita para dentro do acampamento. Isso revela um nível alarmante do endurecimento. O Senhor já tinha dito para que não se juntassem com os povos pagãos, e por um momento parece haver uma falta de reação firme do povo. Parece que o povo não estava escutando. Até que Finéias age, o que veremos na próxima parte, de uma forma extremamente violenta. E quando o pecado é tolerado, meus irmãos, ele se torna cada vez mais ousado. A omissão vai normalizando o erro, vai enfraquecendo o povo de Deus, ampliando as suas consequências. E a igreja, dentro disso, é chamada não apenas para evitar o pecado, mas também a não ser indiferente a ele. Esse texto revela algo essencial. O pecado revela e provoca a justa ira de Deus. Mas ele também aponta para a necessidade de um mediador. O juízo que cai sobre o povo mostra que o pecado exige uma resposta. E o apóstolo Paulo, quando escreve aos Romanos, no capítulo 9, vemos que em Cristo somos salvos da ira de Deus. Jesus é aquele que toma sobre si o juízo, é aquele que satisfaz a justiça divina, é aquele que reconcilia o povo com Deus. Onde Israel falhou, Cristo foi perfeitamente fiel. Com isso, a conclusão que nós temos de Números, capítulo 25, entre os versículos 1 e 9 dessa primeira parte, nos ensina que, em primeiro lugar, o pecado começa com pequenas concessões. Segundo, o pecado traz consequências sérias. E terceiro, a omissão agrava ainda mais a situação. Depois da tentação e depois de tantas bênçãos, Israel cai novamente. E isso nos alerta. A vida cristã exige uma vigilância constante. Que o Senhor nos ajude a vigiar o nosso coração, a fugir das pequenas concessões, a viver em santidade diante dele, sabendo que em Cristo Jesus temos a graça do Senhor para resistir e o perdão quando cairmos, quando falhamos. Que o Senhor te abençoe.